hoje o nosso assunto é a utilização de veículos elétricos. Bom, a gente sabe que aqui no Brasil ainda isso é restrito, não é? Essa baixa utilização tem dois motivos principais, pelo menos, o elevado preço dos veículos elétricos e a escassez de pontos de recarga. Esse é um problema. Entretanto, vem crescendo o número de soluções caseiras em que as pessoas trocam os motores a combustão por motores elétricos. O pessoal já deve ter visto o vídeo compartilhado sobre isso, né? Então, mas essa alternativa de baixo custo ainda não está regulamentada. Pode ou não pode fazer esse tipo de coisa, né? Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Costa, sempre às sextas-feiras aqui com a gente, falando de temas sobre meio ambiente, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Pode fazer esse tipo de coisa? Se eu quiser mudar o motor do meu carro, eu posso? Oficialmente, não. Oficialmente, não? Não, porque você vai ter dificuldade em homologar essa alteração junto ao DETRAN. O DETRAN ele até permite que seja feita a homologação, mas ele exige uma burocracia tão grande, uma modificação tão grande no carro que isso torna inviável. Mas isso tem acontecido, há muitos vídeos disponíveis no YouTube, onde o pessoal pega principalmente Fuscas, né, o nosso Volkswagen lá antigo, retira o motor, coloca um motor de empilhadeira elétrica, que ele compra a R$500, né, um motor usado, baterias também utilizadas em empilhadeiras, monta lá um sistema de gestão, né, para recarga e tal, tem várias dicas no YouTube como fazer isso, e gastando aí em torno de 10, 12 mil reais, ele transforma o Fusca num carro elétrico. Tem comparativos de consumo, de desempenho. Em geral, esses Fuscas, né, eles atingem aí cerca de 80 até 100 km por hora e conseguem rodar cerca de 100 km. Então é um carro para uso urbano e é uma solução bastante interessante porque esse tipo de alternativa ele já está disponível, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Você pode comprar um kit na Califórnia para transformar o seu carro, que utiliza gasolina ou diesel, tal, transformar num veículo elétrico. Nossa, que bacana. Né? Isso poderia ser feito aqui, ou seja, você criaria um mercado importante, né? Um mercado de... não só ativaria mais o setor industrial, mas também um mercado de serviços para fazer esse tipo de conversão. Isso poderia ser muito interessante para o transporte, por exemplo, de mercadorias nas cidades, né? Aqueles pequenos entregadores, às vezes que tem aquelas minivans, né? Poderiam utilizar esse tipo de solução. Isso ajudaria a reduzir a poluição, né? E passaria a criar um mercado que facilitaria para as montadoras a venda de veículos elétricos no futuro a um preço mais reduzido. Mas será que elas querem vender a um preço mais reduzido? Não, a partir do momento que você começa a ter um mercado, né? Porque o que acontece? O problema do carro... Toda solução tecnológica começa muito caro. O problema desses carros é que eles são importados. Então ele vem com um imposto alto, tal, de importação. A partir do momento que as montadoras verificarem que tem um mercado interno, tal, elas podem começar a desenvolver, né, montar esses carros aqui. Então isso deve reduzir o preço e aí você passa a ter um mercado maior, né? Inclusive criando aí pontos de recarga. Normalmente a recarga desses Fuscas elétricos é feita em casa, né? E aí demora cerca de 6 horas, ou seja, durante a noite a pessoa pode deixar recarregando e no dia seguinte ela utiliza ali, né? Se a pessoa rodar 20 km por dia, ela tem carga para 5 dias, né? De segunda a sexta. Então é uma solução totalmente caseira, mas que funciona. Funciona bem. Né? Tem várias pessoas utilizando. Aí você tem vídeos desde aqueles curiosos que foram por conta própria descobrindo o caminho, até engenheiros elétricos mostrando como isso pode ser feito de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais científica. Né? Uma hora o governo vai enxergar isso. Aí o governo deveria fazer uma proposta para homologar? Eu acredito que sim, porque ele poderia, né, definir regras, né, inclusive de segurança, tal, como isso poderia ser feito, empresas que poderiam desenvolver kits apropriados a esse tipo de conversão, homologar oficinas ou criar cursos, né, para oficinas que queiram atuar no mercado de veículos elétricos. Ou seja, a partir do momento que o governo começar a prestar atenção nisso e regulamentar esse setor,
isso vai criar, né, vai desenvolver uma área da economia que está muito latente. E o que me espanta é que as distribuidoras de energia elétrica não tenham prestado atenção ainda. Mas eu ia falar disso. Porque isso vai aumentar o consumo de energia elétrica. Mas não chega a aumentar, segundo levantamentos, não chega a aumentar de maneira significativa a colocar o nosso suprimento de energia em risco. Então a gente tem, porque havia o temor de falar, se a frota toda começa a ficar elétrica, será que a gente consegue atender a mais demanda por energia? Demanda. Mas falou que não, que isso não chega a impactar tão significativamente a demanda. Mas poderia incentivar não só o setor industrial, que desenvolveria esses kits, o setor de serviço, que atuaria na conversão, e o consumidor que está interessado em ter um veículo que economiza. Inclusive, em alguns vídeos, a análise do período de amortização, ou seja, olha, eu estou economizando tanto, né? Então, em quanto tempo eu pago o kit que eu vale ou não vale o investimento? Vale ou não vale e tal. E aconteceu com a história dos painéis, que as pessoas faziam em casa. E agora você vê, tem muita gente fazendo, não, mas começou caro, é difícil você fazer o seu painel de produção de energia solar. Na sua residência, muita gente investiu, ainda é caro, pode ser que esses são mercados que vão se abrindo, e quem realmente tem poder de decisão poderia e deveria regulamentar. Inclusive o governo ele precisaria definir, né, como pode ser feita a homologação desses veículos. Há um relato, não sei se é verídico ou não, que uma pessoa tentou homologar o seu Fusca elétrico, ele foi a um determinado Detran, não lembro de qual estado, e passaram a exigir itens que são exigidos em carros novos, né, como airbag, freio ABS, né? Entendi. Então isso... E ele não conseguiu? Não dá, né? Não o Fusca não tem uma estrutura para isso, não. Fica um custo muito grande. Então, na verdade, o que o pessoal está fazendo, muitas vezes, é só substituir o motor. Não mexe com a estrutura do carro, não mexe com o resto. Preserva, inclusive, uma coisa que os carros elétricos não têm, né, os vendidos pelas montadoras, e não tem câmbio. É só para frente ou para trás, porque o motor ele tem um torque muito grande, tem uma potência muito grande, ele não precisa da caixa de marchas para você, vou pegar ganhar velocidade ou mais força e tal. Mas muitos dessas modificações preservam a caixa de câmbio, até porque é mais fácil. Só conecta o motor elétrico na caixa de câmbio. Então, carro elétrico com marcha, né, com caixa de mudança. Incrível. O que, na verdade, até aumenta o desempenho desses motores de empilhadeira, que são motores mais fracos, né, mas que tem atendido aí esse mercado paralelo. É importante que o governo prestasse atenção, tem um potencial aí para desenvolver essa área que está muito latente. Muito interessante o tema. Vamos ver se tem alguém que vale a pena prestar atenção nessa conversa. E pode ir no canal do YouTube, né, do Ambiente ao Nosso Meio, compartilhar o vídeo, colocar comentários, né, sugerir sites que tenham esse tipo de solução. Vamos ver se a gente até volta a esse tema, professor. Muito obrigado, professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, e do canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Até a próxima, professor. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.